O texto de Lucas 15, antes de iniciar essa exposição, que vocês já leram, o irmão Ivan já leu, nós estamos falando sobre evangelização, né? E isso é muito bom. E um treinamento para os irmãos. Qual a finalidade disso? A finalidade é você sair daqui e aplicar as coisas que nós estamos trabalhando com vocês aqui, naqueles a quem vocês estão evangelizando. A nossa vida é uma constante evangelização. Nós temos que evangelizar constantemente. Então, quando a gente fala da parábola das 100 ovelhas, que é esta, ou da ovelha perdida, como alguém queira dizer, devemos lembrar que existem pelo menos 2 parábolas da ovelha perdida. 2 parábolas. A primeira está em Mateus, capítulo 18, versículo de número 12 ao 14, se não me engano, em que fala das crianças. Naquele contexto, Jesus está falando das crianças e compara as crianças a ovelha perdida. Então, a primeira referência que temos é esta. Jesus conta a história de um homem que tinha 100 ovelhas e uma delas, desgarrando-se, como descreve lá o texto de Mateus, se perdeu. E aí o pastor sai pelos montes até encontrar. Esta parábola de Mateus, capítulo 18, da ovelha perdida, está no contexto de criança. Então, se você ler os versículos anteriores e os posteriores, os que vêm antes e os que vêm depois, vocês verão que Jesus está falando da evangelização infantil, da criança mesmo. Então, Jesus, alguém queria evangelizar a criança, queria que Jesus abençoasse a criança, enfim. Então, Jesus dá uma palavra nesse sentido aos discípulos. Ele compara as crianças. Daí porque eu penso particularmente, mas não é dessa parábola que vou falar, que nós temos que constantemente empenhar muito esforço na evangelização infantil. Muito esforço. Eu não gosto particularmente de deixar, por exemplo, as crianças fora do trabalho infantil da igreja. A criança precisa estar no trabalho da igreja, ainda mais hoje, quando elas enfrentam no dia a dia, irmão, uma luta de desconstrução da fé. Se de um lado a gente tenta construir a fé infantil na criança, a fé cristã na criança, e como que a gente faz isso para quem talvez não entenda? A gente faz isso por meio da escola bíblica, das musiquinhas, dos trabalhos. Se vocês viram a exposição que a nossa irmã Lenice fez no domingo passado, durante a escola dominical, do barquinho e tal, que ela preparou aqui, vocês podem ver, vocês tomarão conhecimento de como é um trabalho para você evangelizar a criança. Então, existem igrejas que deixam as crianças quase que do lado de fora do pátio da igreja, algumas sentadas do lado de fora, talvez por estrutura, talvez porque não tenha alguém que queira desenvolver um trabalho com as crianças, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil, mas existem outras que investe muito. Desde que assumo igreja, para assumir igreja, as crianças estão sempre perto do púlpito. Para mim é o lugar das crianças, elas têm que estar aqui, juntinho do púlpito. É esse o lugar, não pode ter outro, pode ser aqui, pode ser ali, mas elas têm que estar aqui, sempre. Gosto disso, tem essa visão. Bom, em segundo lugar,
como eu disse, as crianças são constantemente afrontadas no nosso dia a dia e ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Então você não sabe, por exemplo, por que muitas crianças hoje são como são. São como são. Ué, se você fizer uma análise dos desenhos animados, por exemplo, quem se lembra, vou mexer com a memória de vocês, quem se lembra do desenho do Pinóquio? Pinóquio mentia, o que acontecia? O nariz crescia, certo? Hoje, a história do Pinóquio, do desenho, na verdade, aquela questão ensinava que, entre outras coisas, claro, não vou levar a questão do místico, do boneco de madeira que virou gente e tudo mais, mas a ideia era ensinar que não podia mentir. Havia uma relação de um vovô com um boneco de pau, que não podia mentir. Então, se os valores naquela época ensinados eram uns, hoje os valores são outros. As crianças estão constantemente livres, elas são livres para pesquisar no Google aí o que quiser, né? Elas vão entrar aí no YouTube, ela faz uma pesquisa qualquer, cita qualquer palavra, e o que o YouTube jogar na tela, ela vai assistir, e os pais às vezes estão achando que elas estão assistindo o desenho do Pinóquio, quando na verdade elas não estão assistindo isso, estão vendo outras coisas que são graves e violentas. Mas os desenhos de hoje, boa parte deles ensinam o contrário. Em breve vou fazer uma pesquisa sobre isso, passar aí um bom tempo assistindo desenhos, mas eu vi alguns, né? Assim, a grosso modo, de forma bem simples, eu vi alguns. E esses desenhos que vi, alguns muito rápido, são crianças histéricas, gritando com seus entes queridos, não é? São crianças violentas. Então, existe um modelo aí na rede social, fora os que estão disponíveis nos joguinhos, não é? Que propõe uma ideia, que propõe um modelo para as crianças que estão o tempo todo, um modelo de pessoa violenta, de pessoa mentirosa, de pessoa agressiva e assim por diante, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Então, as crianças são constantemente. Daí, Jesus disse que as crianças não podem ser impedidas de vir até Ele, deixai vir a mim os pequeninos, porque são delas o reino dos céus. Então, a igreja precisa se empenhar nisso. E a evangelização é absolutamente difícil. Mas não é disso. Passado, então, essa introdução e essa explicação sobre as duas referências de parábolas da ovelha perdida, agora vamos então falar da parábola de Lucas. Na parábola de Lucas, da ovelha perdida, diferentemente da evangelização de criança, como é a tratada de Mateus, nós vamos falar sobre a pessoa mesmo. A ovelha agora não é criança. A ovelha aqui já é um adulto. E ele não está falando de criança, ele está falando de fato de pessoas adultas, por exemplo, que por si só querem ou se perder. O texto é esse. Então, a segunda parábola de Lucas trata daqueles que se afastaram da presença de Deus. Percebam lá, no verso 3, que o texto diz assim, olha só, conforme nos leu o irmão Ivan, o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, Lucas 15, verso 3, e ele lhe propôs uma parábola, não é? Mas a gente precisa, obviamente, fazer a leitura do versículo 1, que diz, e chegavam-se a ele todos os pecadores e publicanos para o ouvir.
E os fariseus e os escribas murmuravam. Então Jesus estava pregando a salvação ao povo que era pecador, considerado pecadores. Aquelas pessoas eram consideradas pecadoras. Jesus estava pregando para elas. E aí chegaram os religiosos. Que eram quem os religiosos? Os fariseus e os escribas, que eram os homens que interpretavam a lei. Os escribas mexiam com a lei. E os fariseus eram um partido que também foi um partido religioso, vamos falar assim. E então, eles começaram a murmurar, porque Jesus estava propondo a salvação àquele povo que, segundo eles, no entendimento dos fariseus, aquela pessoa não tinha mais jeito. Elas não deveriam estar recebendo aquela palavra. E aí Jesus propõe a parábola nesse contexto, o que difere do outro, como eu já falei, porque o outro ele estava falando num contexto infantil. E ele diz: e este recebe pecadores e come com eles. Então, havia uma fúria, uma raiva, uma murmuração por causa desse grupo de pecadores, publicanos, que eram as pessoas consideradas más, que não consideradas como aquelas que não deveriam receber de forma nenhuma qualquer investimento da parte de Deus. E aí, então, eles emitem essa murmuração e ainda condenam Jesus, porque estava recebendo esse grupo. E aí Jesus lhes propõe uma parábola. E na parábola percebam, que homem dentre vós, Jesus traz eles para esse contexto, qual dentre vocês? Qual dentre de vocês? Então Jesus começa a mexer no sentimento deles, na sensação deles. Jesus traz eles para a história, diz: qual dentro de vocês, dentre vocês, que, tendo 100 ovelhas, perde uma? E aí Jesus traz, interessante que Jesus traz exatamente para esse contexto daquele povo, que era um povo que trabalhava, que tinha posses, animais, gado. Jesus diz o seguinte: qual dentro de vocês que, tendo 100 ovelhas, perde uma de 100, uma ovelha de 100, representa, aí a turma dos números aí podem dizer melhor que eu, 1%. Perceba que aqui Jesus trata na questão de porcentagem. Na passagem seguinte, ele fala do filho, da dracma e do filho. A dracma é 10%, porque a mulher tinha 10, perdeu uma. Então, na parábola da ovelha, ele fala 1%. Tinha 100, perdeu uma. Na parábola da dracma, a mulher tinha 10, perdeu uma. Na parábola do filho pródigo, ele tinha 2, perdeu 1. Então, é 1%, 10%, 50%. Ele está falando de representatividade. O que representa isso? Para o ser humano, e é interessante que ele traz os fariseus e diz assim: vocês não querem perder 1% daquilo que vocês têm. 1% vocês gostariam de perder? Lógico que não. Ninguém quer perder. Quem gosta de perder? Ninguém. Não importa se 1, se 10, se 50, ninguém quer perder.
Bom, de toda forma, ele deixa alguns detalhes aqui que eu quero pensar com você. Deixa sua Bíblia aberta e vai marcando. Olha só. Primeiro, ele diz assim: dentre vós, tendo 100, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99. Embora ele não disse com quem. Não disse quem ia tomar o cuidado das 99, mas ele disse que deixa. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os ombros. Então eu quero dar uma pausa aqui. Nenhuma pessoa vai deixar 99 ovelhas num lugar inseguro para ir atrás de uma que está também sem segurança. Correto? O senhor tá trabalhando lá, de repente o senhor precisa fazer qualquer alteração para socorrer um dos seus, o senhor vai deixar o restante todo desamparado? Não, o senhor não vai fazer isso. Ninguém aqui vai fazer isso. Qual de vocês, para buscar uma coisa, para buscar alguém, algo importante ou alguém importante, você vai desconsiderar ou deixar à mercê todos os outros da sua casa? A senhora faria isso? Alguém aqui faria isso? Então, este homem, apesar dele ter deixado 99 no deserto, ele certamente deixou 99 em segurança, e foi necessário deixar as 99 em segurança. Não se pode sair atrás de alguém sem que pelo menos você já que você já perdeu alguém, nesse caso você já perdeu um, como é que você vai atrás de um que se perdeu, perdendo também o resto? Que negócio é esse? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar. O deserto pode ter lobo. O deserto pode ter ladrões. No deserto as ovelhas podem passar sede. Não é que uma vale mais do que as 99. Ou que 99 vale mais que uma. Mas isso é interessante a gente pensar. Eu me lembrei agora de uma certa vez que nós estávamos viajando, um grupo de vendedores estava viajando para Minas Gerais num ônibus daquela empresa Reunidas. Vocês devem ter visto na estação, lá no terminal, nos terminais rodoviários por aí, aquela empresa Reunidas. Ônibus grande, ônibus trucado, leito. O que é um trucado leito? Não é aquele ônibus que tem aquelas dois eixos de roda traseira? Era um ônibus muito grandão, bonitão, alto. E aí o sujeito, lá por próximo de Sumaré, Campinas, aquela região dali para frente, o sujeito precisava fazer um retorno urgente para pegar não sei quem, para buscar alguém lá, sei lá o que era. Eu era o passageiro do ônibus junto com mais aqueles outros representantes que lá estavam. E aí alguém disse o seguinte: olha, nós tínhamos que pegar o fulano lá naquele trevo, passou o trevo, vamos voltar. Aí pressionaram o motorista do ônibus, o motorista, ao invés de encontrar um retorno, o que ele fez? Vou pular o canteiro. Porque ele tinha que voltar, ele tinha uma paralela de voltando. Quando ele entrou no canteiro, não deu outra.
o eixo que traciona ficou suspenso no meio no outro, que era o truque. Então o ônibus não ia nem para frente nem para trás, ficou aquele ônibus atravessado, aquela máquina enorme atravessada, e todo mundo que falava, passava, até eu que nunca dirigi um ônibus, falava: como é que um motorista coloca um carro desse tamanho num lugar como esse? É mais ou menos o senhor ter que fazer o retorno ali no Nova Conquista dá, mas tudo bem que lá o senhor faz retorno, mas numa valeta aí, no canteiro grande, né, que tenha uma depressão entre uma pista e outra, não dá. Moral da história: desce todo aquele monte de gente e tenta empurrar um ônibus daquele para sair do buraco, não teve jeito. Toca ter que ir atrás de um guincho para tirar, e as multas que devem ter vindo para aquele motorista. Como é que o camarada não faz uma conversão como essa em segurança? Tem movimento que só pode ser feito depois e em segurança. Não pode ser feito de outra forma, tem que ser em segurança. Se a gente fizer um movimento fora de segurança, a gente põe tudo a perder. Então, primeiro, o pastor colocou as 99 de alguma forma em segurança. Porque havia necessidade, ou perigo, algozes e tudo mais. Aí depois ele sai. E aí diz o texto: tendo deixado as 99, olha lá, deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. Percebo que é uma pergunta. É uma pergunta. Se os caras, desculpe a palavra, tivessem dito assim, porque ele fala assim: qual de vocês? Qual de vocês não faria isso? Se eles tivessem dito assim, se alguém tivesse dito: eu não faria, então ele já estava dizendo que não se importava com ninguém. E se ele dissesse o seguinte: eu faria, ele também estaria dizendo, por exemplo, que Jesus estava certo. Eles não puderam responder. Jesus coloca eles numa sinuca. Jesus coloca eles numa sinuca. Não puderam responder. Por quê? Para aqueles fariseus e escribas, aquelas pessoas que Jesus estava falando de Jesus para elas, não valiam nada. Por isso eles murmuravam. Elas não valiam nada. Às vezes a pessoa não vale para mim, não vale para você, mas vale para Deus. Observe que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, quando foi chamado por Jesus, a Bíblia demonstra isso. Jesus apareceu para Ananias e disse: vai até a casa do fulano, lá na rua direita, porque tem lá um certo homem por nome de Saulo. E põe a mão sobre ele. Jesus não perguntou nada. Jesus não perguntou para Saulo assim: o que você sabe dele? Conhece Saulo? Jesus não perguntou. Pode ver lá no texto. Aí o Ananias diz assim: mas eu escutei falar, Jesus, esse homem é muito ruim. Ele faz mal para o teu povo e está com uma carta aí para colocar o povo na prisão. Jesus, em outras palavras, disse assim: eu perguntei? Pode ver. Eu tenho que mostrar para vocês, né? Vamos lá para Atos 9. Em outras palavras, Jesus diz assim: eu perguntei alguma coisa para você? Olha lá. Veja só, verso 15, Atos 9, verso 15. Quem escreveu Atos foi o mesmo escritor que escreveu Lucas. Veja o que ele diz aí, Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido
Ali, opa, um pouco antes, verso 12, né? Numa visão, ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, verso 13, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha o Ananias questionando a visão de Jesus. Em outras palavras, Ananias está falando assim, Senhor, o senhor não está sabendo, não? Você não sabe o que esse homem está querendo fazer com a gente, não? Aí Jesus diz o seguinte, e aqui, aliás, 14, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Olha como Jesus respondeu. Ananias, é verdade. Nossa, nem lembrava disso. Eu só fiquei sabendo agora. Muito obrigado. Obrigado pela informação, Ananias. Então faz o seguinte. Jesus tocou no assunto? Jesus disse assim, ó. Olha só o texto. Disse o Senhor, vai. Porque este é para mim. Ele não é para você. Repitam comigo, para mim. É para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte, eu não quero saber o que você está pensando. Não me interessa o que você está sentindo. E nem o que ele está fazendo agora, ou o que ele fez. E é bom que a gente saiba que para trás, até o momento da nossa conversão com Jesus, até o momento que a pessoa tem o encontro com Jesus, daí para trás tem que ser apagado, jogado no mar de esquecimento. Jesus falou, em outras palavras, Jesus falou assim, e daí? Eu perguntei para você? Não te interessa? O que ele é? Interessa para mim. E é essa a questão. Às vezes a pessoa não era nada, aquelas pessoas não eram nada para os fariseus, os da parábola, mas era para o dono das ovelhas. E nós somos um rebanho, e Jesus é o dono do rebanho. Agora tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Veja, irmão, eu quero fazer uma pergunta. Quem desviou essa ovelha do caminho? Tem algum indício aqui? Vamos ler de novo? E se vocês encontrarem algum indício, eu quero que vocês comentem comigo, por favor. Quero não, peço. Vamos ler novamente. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos. Ué, ele morava no deserto? É uma pergunta, porque ele deixou as ovelhas no deserto, depois ele já volta para casa. Convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai comigo, porque achei a minha ovelha que está perdida. Eu quero perguntar aos irmãos, qual é o algoz? Tem algum lobo? O que fez essa ovelha se desgarrar? É apresentado algum atalho? É apresentado algum caminho, por exemplo, algum penhasco, algum caminho difícil? O que pode ter feito essa ovelha desviar? Qual o impedimento que fez? O que provocou essa ovelha sair do rebanho? Qual a razão dessa ovelha ter saído? Não está escrito aqui. O que nós enxergamos é que elas nem sequer conheciam o rebanho. O que nós enxergamos é que elas nem sequer conheciam o rebanho. Aí eu vou corrigir muita gente agora. Olhe para mim, aqui na igreja. Vou corrigir muita gente aqui na igreja. Porque alguém diz o seguinte,
Às vezes o irmão sai da igreja e alguém fala assim: e a ovelha da parábola perdida? Eu quero perguntar aos irmãos como que a Bíblia descreve estas pessoas a quem Jesus compara a ovelha perdida? Como crentes ou como perdidos? Vamos ler o texto de novo. Verso 1. E chegaram-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Eram crentes? Olhe para mim, eram crentes, irmãos? Então vamos corrigir os irmãos. Vamos dar uma correção aqui. Esta ovelha perdida está aqui no texto. Primeiro, a gente tem que entender que elas não eram crentes. E nós comparamos esta ovelha perdida aos crentes que se desviam. Quando, na verdade, o texto está dizendo que eram publicanos e pecadores, que ainda não tinham sequer se convertido. Está no texto aqui, ó. Eram publicanos e pecadores. Não eram discípulos. Não eram discípulos. Eu posso pensar na pessoa que se afastou? Claro que posso, mas eles não eram discípulos. Então, quem é essa ovelha perdida aqui, que Jesus está falando? Era aquele cara que, ainda não sendo discípulo de Jesus, demonstrou interesse em ouvir o Evangelho. E ele estava lá aos pés de Jesus para ouvir o Evangelho, mas ele não era um discípulo. Ele não era um seguidor. E Jesus estava pregando o reino para aqueles que não eram seguidores, que tinham a moral baixa perante a sociedade, que não tinham o hábito da oração, que talvez nem conheciam quem era Jesus ainda. E chegaram os religiosos e acharam ruim isso. E aí Jesus diz: esses que vocês condenam, para mim é a ovelha perdida, que eu vim resgatar. Que para vocês só teria valor se fosse comparadas a um gado, como uma ovelha mesmo. Então Jesus está falando daquelas pessoas que não conheceram a fé ainda. Neste caso, é de evangelização. Então o perdido, o viciado, aquele que está perambulando pela rua, aquele que não caiu, este é a ovelha perdida. Mas também tem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na parábola, na passagem de Lucas 10, ele diz assim, ó: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. É diferente. Mas o que fez elas se perder? Elas já estavam perdidas. Não tem lobo, não tem um algoz, não tem um inimigo, por exemplo. Mas o que tem? Tem pessoas que estão mergulhadas no pecado, irmão. Que nem sequer conheceram a Jesus. Então é dessas pessoas. Nós temos que olhar este público agora. Porque a semana passada eu falei daquele público que é desviado da igreja. Semana passada eu falei dos desviados da igreja. E Jesus ensinou a tratar. Agora, hoje nós estamos falando daqueles que não conheceram ainda. Percebam também outro ponto. Essa ovelha se desviou só. Ela desviou sozinha. Ninguém desviou ela. Essa ovelha desviou sozinha, irmão. Olha aí o texto, ó. Quem é que desviou a ovelha? Ela desviou sozinha.
ela se desgarrou sozinha. Se desgarrou do rebanho só. E aí eu abro um parêntese para dizer assim: há gente que nunca sequer foi evangelizado. Nunca sequer foi evangelizado. Há pessoa que até está na igreja, mas nunca foi evangelizado. Que a gente precisa tratar de evangelizar. Ok. Se desgarrou. Mas se por acaso a gente estivesse pensando em alguém assim, por exemplo, que está na igreja, que não sabe conviver em outro lugar, tem pessoa que está na igreja porque não sabe conviver em outro lugar. A igreja é um lugar de convívio, ela gosta da igreja, é um lugar bacana. Ela não sabe ir para outro canto, mas ela não tem prazer estar na igreja, ela não tem prazer em Deus, ela não tem prazer no serviço do Senhor, ela não tem prazer em nada. É como se a vida dela resumisse aquilo ali, ela não sabe fazer outra coisa. É soltá-la em Santo Amaro, por exemplo, e ela não saber para onde ir, se para a direita ou para a esquerda. Então a pessoa não sabe, ela só sabe conviver dentro da igreja. Isso é possível acontecer com as crianças. São criadas no berço evangélico, nascidos dentro da igreja, não conhecem nada do lado de fora, mas elas não têm prazer pelas coisas do lado de fora, mas também não têm prazer pelas coisas de dentro. Nem conheceu ainda, nem se tornou ovelha, mas pode se desgarrar. Mas tem aquele próprio irmão que gosta do ambiente da igreja e também quer se desgarrar. E essas pessoas podem se desgarrar só. Em outras palavras, há pessoas que têm a capacidade de se colocar fora da rota das ovelhas. Há pessoas que, como ovelha, como essa daqui, consegue colocar-se fora da rota das ovelhas. Esses dias assistindo uma matilha de leão, e aí as hienas estavam atacando os leões, de longe, ao inverso. E um dos leões se desgarrou da matilha e foi atacado sozinho. Ele estava andando sozinho, e você tem que parar para olhar. Ele estava andando sozinho e fez a conversão, do nada. Aí foi atacado. Isso acontece com a ovelha. Se desgarra só. Se eu tivesse pensando que esse texto fala de um crente que se desviou, por exemplo, se eu tivesse, eu poderia dizer o seguinte: esse é predisposto a se desviar. A irmã Cida, quando sai comigo de carro, diz assim, coloca o GPS, coloca todos os GPS possível, arruma tudo, porque você é capaz de desviar sozinho, desviar da rota. E não foi que uma vez eu fiz um teste, eu e o pastor Adilson vindo de um evento lá em Cubatão, junto com um pastor que eu não vou dizer o nome, nós estávamos com 2 GPS. Eu tinha um daquele GPS, não de celular, mas aquele GPS mesmo, aquela maquininha, coloquei lá o GPS, e o pastor Adilson tinha outro. Aí falou assim: vamos fixar os 2 GPS, vamos ver para onde que os 2 vão nos mandar. Acho que não tinha o Waze ainda nessa época. E aí colocamos os 2 GPS. E um GPS mandou a gente por uma rota, os 2 mandaram por uma mesma rota, mas de repente, um dos GPS começou a mudar a rota e eu fui pelo meu, e era esse que estava mudando. E ele foi nos jogando, colocando numa rota absolutamente terrível. O pastor que estava conosco é medroso demais.
E ele foi clamando: ô varão, o que é isso, varão? O que é isso, varão? Onde que esse GPS está mandando? Varão, varão, a gente vai morrer, varão, pelo amor de Deus, varão. Aquela coisa toda. E aí a gente olhando, até que o GPS, eu não sei se, porque eu não sei por qual razão, nos levou a um lugar que basicamente não tinha saída. Aí o pastor que estava conosco quase morreu. Aí eu disse: pastor Adilson, vamos voltar pelo seu mesmo. Eu acho que o meu GPS está predisposto a nos fazer errar o caminho. Tem irmão que tem o GPS igual o meu. É igualzinho o meu. E, olha, como eu estou falando de pecador, tem pecador que o GPS dele é igual ao meu. Ele, ao invés de encontrar um homem de Deus, um servo de Deus, encontra um lobo devorador. E o que tem de gente traumatizada lá fora, porque se desgarrou só, e quando encontrou um servo de Deus, encontrou alguém que estava absolutamente fora da fé e da direção de Deus, e hoje ele diz assim: não quero mais saber de pastor nenhum. Porque a minha experiência com o pastor fulano foi essa. Foi ruim. Então, irmão, tem gente que tem o GPS dele predisposto a ser ruim, errado, leva para caminho errado. Coloca o cara na igreja errada, no obreiro errado. Me lembrei de uma jovem que chegou aqui há pouco tempo, solicitando um trabalho da gente. Olhe só para mim, preste atenção. Eu não sei de quem ela estava falando, mas ela disse isso aqui, sentado aqui numa reunião que nós fizemos, junto com outro irmão. Ela disse assim: olha, pastor, eu vim aqui porque eu estava em determinado lugar e toda vez que eu queria falar com o pastor, ele só me atendia depois de eu fazer o Pix na conta dele. Ele não me atendia antes de eu passar o Pix na conta dele. Eu acho que o senhor estava nesse dia dessa reunião aí, aqui. Se eu não passasse o Pix na conta dele, a Mancida estava? Se eu não passasse o Pix na conta dele, mas depois você percebe, se eu não fizesse o Pix na conta dele, ele não me atendia. Essa menina estava com o GPS igual o meu, estava errado. O GPS dela estava levando para a gente que tinha essa função. Mas são pessoas que têm predisposição de fazer coisa errada, de errar, de se desgarrar, de se desviar do caminho. E aí tem mais uma questão que eu quero compartilhar com vocês. O pastor deixa as 99 no aprisco, vai em busca e a encontra. Até o que dá um trabalho. Veja que o texto não diz que ele encontrou rápido. O texto diz assim, ó: o pastor deixa as 99 e vai até. Repitam comigo: até. O que demonstra muita procura. Todas as 3 parábolas vêm depois de muita procura. A parábola da ovelha perdida é muita procura. A parábola da dracma perdida, a mulher varreu a casa muito nos baixos lugares. E a parábola do filho pródigo, o pai teve que esperar por longo tempo. Então, significa que encontrar e resgatar uma pessoa, qualquer que seja, ou até mesmo ganhar uma pessoa para Jesus, é muito tempo. Leva muito tempo. Muito tempo. Mas ele achou. E quando encontrou essa ovelha perdida, o texto não diz, olha só, quando ele achou, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo.
Eu pergunto a vocês, cadê a vontade própria da ovelha? Essa ovelha foi carregada aos ombros do pastor. Ela resistiu? Está escrito aqui no texto que ela resistiu? Ele pegou a ovelha pelas pernas, levantou e jogou no ombro e disse, você vai comigo, e acabou. E a ovelha gritando, não vou, me larga, me larga, me larga, me larga. Foi isso que a ovelha fez? Não. Está escrito aí no texto que a ovelha resistiu? Alguém encontrou? Encontrou aí, Mancida? Alguma resistência? A Mancida que está com várias Bíblias, sempre usando várias versões de Bíblias. Ela resistiu? Ela oferece resistência? Não. Ela não ofereceu resistência. Ela reclamou da posição que o pastor a colocou? Não. Ela reclamou que o pastor a levou sobre os ombros? Não. Irmão, quem está perdido, vem conforme a condição lhe permite ser trazido, que ele seja trazido. O sujeito está perdido. É interessante que uma vez eu convidei uma pessoa para vir à igreja, ele pôs condições para vir para a igreja. Ele impôs condições para vir para a igreja. Mais ou menos se eu falasse assim para Solange, venha para a igreja. Ela disse, eu vou, pastor, mas o senhor tem que pintar a igreja de... Né? Vem para a igreja, não, o senhor tem que fazer, deixa a igreja nessa cor, daquele jeito, desligou. Joyce, venha para a igreja. Joyce não está nem crente, venha para a igreja. Não, eu vou, mas se tiver ar-condicionado, eu não entro. Faz um pix na minha conta que eu vou. Ô, irmão, preste atenção. Às vezes, a gente evangeliza uma pessoa, olha só, eu encontrei um conhecido meu, não é colega e nem amigo, mas era um conhecido de tempo de escola. E ele estava na igreja que eu fui pregar. E eu fiquei feliz em vê-lo lá, naquele culto. Quando terminou o culto, cumprimentei, que bom que você está aqui, fiquei feliz de te ver aqui, que maravilha. Espero que você permaneça na igreja. Estou aqui. Aí eu já achei uma coisa estranha quando ele disse assim, eu estou aqui ajudando o pastor. Ok. Tudo bem. Eu pensei, bom, deve ser um obreiro. Aí passado uns 2 ou 3 meses, daquele dia, eu o encontrei novamente e perguntei, e aí, está firme lá na igreja? Está firme novamente? Está firme lá na igreja, apoiando lá o pastor? Ele falou, não, deixei a igreja. Eu falei, por que você deixou a igreja? Porque vi muita coisa errada. Eu falei, quanto tempo você ficou na igreja? Eu fiquei uns 3 meses e meio, 4 meses talvez. Ué, você não durou nem 3 meses na igreja? Quando você já era crente? Ele disse, não. A sua trajetória já é de família crente? Ele disse, não. Eu falei assim, como é que você sai da igreja em 3 meses dizendo que tem muita coisa errada na igreja? Primeiro o cara já disse que estava ajudando a igreja, o pastor. Depois ele disse que sai da igreja, porque na igreja tem muita coisa errada. Então eu pergunto, o sujeito nem se converteu, e ele está indo para a igreja, e ele já tem a sensação de que aquilo que está acontecendo na igreja está errado. Como é que eu entro num lugar que eu nem conheço, desconheço? Olha que presunção. Eu não vou para a igreja porque tem muitas coisas erradas na igreja, isso é presunção. É uma pessoa presunçosa. Então tem gente que nós não conseguimos evangelizar por isso. Tem pessoas que você não consegue trazê-lo para a igreja porque ele é presunçoso. Ele acha que ele é mais certo do que a igreja. Eu não estou falando de crente, estou falando de descrente. De quem não é crente. Ele não vai para a igreja porque ele acha que ele é mais certo do que os que estão na igreja. Mas agora falando daquele que está afastado da igreja. Aquele que é predisposto a se afastar da igreja. Ele está no erro do afastamento, mas ainda assim ele acha que os que estão na igreja são mais errados que ele.
É como, aí bem disse Jesus, é um cego falando do outro. Como pode? Não pode, não é possível. E a pessoa só vem se ela não tiver vontade, se ela abrir mão da sua própria vontade. Há poucos dias eu evangelizei alguém, disse o seguinte, da seguinte forma: eu quero te trazer para a igreja, mas esse é um afastado da igreja. E eu disse assim: estou tentando te trazer para a igreja, mas a primeira condição, vou te colocar na condição da ovelha perdida. Vou incluir você na condição da ovelha perdida. Você não terá vontade própria. Vai para o lugar aonde o pastor vai te conduzir. Vou colocar você no meu ombro, mas eu não vou levar você aonde você quer ir. Vou levar você aonde é preciso, onde eu preciso te levar. A vontade não é a sua, a vontade é a minha, o pastor sou eu. Você é a ovelha, o pastor sou eu. Não é você o pastor, você não determina o seu caminho. Aqui na parábola, quem determina o caminho da volta da ovelha não é a ovelha, é o pastor da ovelha. Isso falando da ovelha que publicanos e pecadores. Mas se pensamos no contexto da ovelha desgarrada da casa de Israel, veja. Quando eu disse isso para ele não quis vir. Ah, tá bom. Então você quer vir para a igreja, você quer comparar-se à ovelha perdida, mas você não quer abrir mão da sua própria vontade. Não está dito que o pastor pegou essa ovelha e colocou a cabeça dessa ovelha em direção do ombro do lado direito, ou do ombro do lado esquerdo, está dito? Está dito aqui no texto, a Bíblia diz que ele pegou a ovelha e colocou no ombro. Dá para saber se a cabeça dela estava para o lado direito ou para o lado esquerdo? Se o pastor pega a ovelha e coloca a cabeça dela para o lado direito, ele está fazendo ela olhar para um lado. Se coloca ela com a cabeça para o lado esquerdo, está fazendo ela olhar para outro. Não está dito que a ovelha disse o seguinte: faz assim, pastor, dá para o senhor me carregar como um balde de água, aqui na frente com a cabeça, com um chapéu. Lembra aqueles chapéus que a gente usava antigamente, que era chapéuzinho de porco, chapéuzinho de ovelha, chapéuzinho não sei do que, de boi, né? Aí você via a carinha do animal olhando para frente, como se estivesse como a gente. Não, ele não fez isso. Ele também não carregou a ovelha, assim, ó, como um bebê, né, segurando o bebê pela frente. Hoje eu vi a mulher estava com aquele como é o nome? Aquele macaquinho lá, canguru, sei lá como é o nome daquilo. E aí a mulher está andando com o canguru e a criancinha está lá assim, ó. Né? A criancinha está com as perninhas andando para lá e para cá com o canguru. Não está dito que o pastor pegou a ovelha, colocou ela num canguru e deixou ela livre, andando na frente e olhando para o outro lado. A forma de conduzir a ovelha é essa: colocou no ombro e ela olha para lá ou olha para cá. Mesmo que ela conseguisse, por exemplo, ela ataca aqui com a cabeça no ombro do pastor e ela dá uma curvadinha, ela olha para frente, ela não ia conseguir olhar para o outro lado. Você quer voltar para a igreja, irmãos? Tem que olhar para onde o pastor direciona para você olhar. Tem que ser, essa é a palavra. E nós vivemos um tempo tão horroroso em que as pessoas querem ser pastor e ovelha ao mesmo tempo. Eu determino o que vou fazer na minha vida, eu escolho como eu vou viver, eu não preciso da direção de ninguém. Não funciona assim. Deus chamou uns para uma coisa, outros para outras e outro para outra. Pastores de si mesmo. Eu não sou pastor de mim mesmo. Eu também tenho pastores com quem eu converso, com quem eu consulto, com quem eu me aconselho. Além daqueles que me aconselham, que são os meus mentores, eu tenho aqueles que estão comigo, com quem a gente também conversa. Então Deus chamou um para uma ação e outro para outra. Não pastoreie a sua vida por si mesmo.
Se Deus chamar você para ser pastor de si mesmo, glória ao nome do Senhor. Mas se Deus não chamar você para ser pastor de si mesmo, não seja presunçoso. Consulte, converse, pesquise, procure, aceite. É isso que o texto nos ensina. E aí ele coloca no ombro. E o texto descreve, irmão, é interessante, né? Eu faço uma pergunta. Olha como que é adjetivado o texto, né? Olha só. Achando-o, coloca sobre os seus ombros. O meu texto diz assim, cheio de júbilo. Mas o do irmão Ivan disse como? Olha lá, o meu texto diz cheio de júbilo, mas o do irmão Ivan diz gostoso. Aí, preste atenção. E chegando à sua casa, convoca os amigos, convoca os vizinhos, dizendo-lhe o que não diz que eles vieram, né? Mas apenas convoca, dizendo-lhe, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nesse caso, o pecador pode até ser mesmo um próprio cristão que se afastou. Então é festa, regozijo por causa disso. Mas o texto não diz que essa ovelha foi armada uma emboscada para ela. Não diz que um lobo tirou ela do caminho. O texto diz que ela se desgarrou sozinha. E nesse caso, ele estava falando de quem não era crente. Era um pecador mesmo. Portanto, irmão, agora eu abro um parênteses aqui para meditar com vocês. Cuidado para você não se afastar da igreja. Novamente eu vou falar. Não flerte com o pecado. Não brinque com o pecado. Pecado não é brincadeira. Pecado é sério, é grave, é destruidor, é nocivo, deixa sequela, deixa mal. Não brinca, fuja dele. Seja qual for, fuja dele. Se for um adultério, fuja. Se for um roubo, fuja. Se for um copo de bebida, fuja. Corre dessa praga. Não abra brecha. Como eu preguei aqui no domingo de manhã, não permita que o diabo coloque o nariz na sua casa. Não abra a porta para o diabo na porta, para colocar o nariz na sua casa. Quem estava aqui no domingo de manhã, viu o que eu disse. Quem não estava, vou dizer agora. O diabo pediu para uma família, deixa eu ver como está a sua casa. E alguém, o dono da casa disse, não. Vou repetir, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver como está a sua família. Ele, não. A conversa com o nosso adversário, a conversa com o mundo, a conversa com o pecado, a conversa, olha aqui para mim, a conversa com as músicas profanas, a conversa com as danças imorais, a conversa com os copos de bebida, a conversa com as bebidas alcoólicas, tem que ser não. Você abre uma brecha hoje, amanhã você será um deles. A conversa tem que ser não. E o diabo insistiu. Deixa só eu colocar o nariz. Vou pôr só a pontinha do nariz, para ver como está a sua casa. Insistiu, fez carinha de doçura. E o irmão disse, tudo bem. Então, ele se virou de costa, entrou, e quando colocou o nariz para dentro, o corpo do diabo estava todo dentro. Não flerte.
Não brinque com o pecado. Porque é por essa razão, por causa do pecado. Irmão, nós temos muita gente desgarrada na igreja. Ontem eu recebi um vídeo de uma pessoa, não sei se é verdade, mas eu tenho um testemunho real para dar. E eu concluo aqui a minha fala. A jovem da igreja, regente participativa do trabalho da igreja, igual as que a gente tem aqui, igualzinhas que a gente tem aqui, arrumou um namorado. Olha aqui, arrumou um namorado descrente. O namorado crente desviou, ele vai arrastar. Arrumou um namorado, o namorado não tinha o mesmo temor de Deus, o namorado resolvia, dava uns goles, dava uma bebidinha, tá tudo certo, uma bebidinha não tem nada, um drinkzinho tá tudo bem, tá de boa na lagoa, a menina crente na igreja, o rapaz resolveu se envolver com droga, um cigarrinho, pega nada não, cigarrinho não pega nada não, um vinhozinho, pega nada não, uma bebidinha sem álcool, não pega nada não, está tudo em casa, Deus é bom, preparou as coisas melhores para nós. Aí até que o rapaz foi, porque o caminho, veja como, eu estou agora falando dessa ovelha como se fosse um crente se desgarrando. Aí então, até que o rapaz resolveu experimentar o crack. A irmã Cida se lembra, sabe de quem estou falando, né? Se eu disser o nome dela aqui, muitos de vocês conhecem. E aí o namorado deu uma pitadinha de crack para ela e provocou. Você não é menina, você não é mulher de Deus? Então, esse mal não vai pegar em você. E ela desafiou. Vou experimentar e não vou me viciar. Diga aí, Mancida. Diga aí a tragédia que virou essa mulher. Saiu da igreja na adolescência, olhe para mim, saiu da igreja da adolescência, virou uma viciada em crack, que anda para cima e para baixo, aqui na rua, que muitos de vocês conhecem, que já frequentou, já veio aqui nesse culto, já frequentou outras igrejas aqui do bairro, irmão, e ela mesmo fala, eu estou assim porque o meu namorado ofereceu a mim para eu experimentar um pouquinho, eu só experimentei, a minha vida virou essa tragédia. O diabo só colocou o nariz na vida dela, foi isso que ela abriu. Fecha a porta da sua casa, fecha a porta da sua vida, fecha a porta, vai reunir-se com a igreja, congregar, cultuar, participar da festa. O crente é salvo por Jesus. Você pode dizer glória ao nome do Senhor? E aí esse homem trouxe a sua ovelha, convidou os amigos e então fez uma festa. E ele comparou, se houve uma festa aqui por causa de uma ovelha que estava perdida, mas foi achada, quão maior festa há nos céus por um pecador que se arrepende.